Investidor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre a Auren, claro, uma empresa do setor elétrico que atua especialmente ali no ramo de geração de energia elétrica e que passa por um momento bastante interessante. Por quê? Nós tivemos ali uma notícia bastante interessante a respeito de um processo judicial que depois de vários e vários anos acabou e a Auren acabou conseguindo conquistar um valor bastante interessante, mas claro, ela fez a securitização desses valores e ela fez a cessão destes valores também para essa securitizadora. Se você não entendeu exatamente o que aconteceu e você quer saber se com isso você vai receber ou não bons dividendos, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes de mais nada, eu te faço um convite. Primeiro, para se inscrever aqui no canal, porque eu acredito que essas informações serão extremamente úteis para que você, primeiro, coloque dentro do seu vocabulário, dentro do mercado financeiro, o que é uma securitização, e depois para que você tenha todas as noções a respeito deste tipo de operação. E claro, também aqui no canal você tenha diversos conteúdos a respeito de bolsa de valores e como enriquecer com ações e fundos imobiliários. Bem, passado isso, eu quero trazer vocês aqui para minha tela para mostrar, claro, um pouco das ações da Auren. Eu vou trabalhar de forma muito rápida aqui com vocês a questão de como a cotação ela veio nesses últimos tempos. Nos últimos 12 meses aqui nós tivemos algo bastante interessante, uma valorização de quase 24%, e isso tudo saltou bastante em virtude de uma indicação de que o processo que estava há muito tempo parado, ele poderia ser favorável para a Auren. Claro, o movimento também macroeconômico gerou essa movimentação toda aqui na bolsa. Afinal de contas nós tivemos um fluxo de dinheiro de fora muito grande aqui, foram bilhões injetados na nossa bolsa, então isso acabou ajudando a impulsionar ainda mais a empresa, que hoje está num momento bastante interessante. Bem, o que você precisa saber? Primeiro, a Auren Energia, ela é uma empresa que na verdade ela mudou de nome. Antes ela era a CESP, que é as Centrais Energéticas de São Paulo. Basicamente aqui era uma empresa voltada exclusivamente ali para geração de energia, tinha antigamente uma parte de distribuição, mas ela foi depois retirada ali do portfólio e hoje, ou pelo menos assim, há muito tempo, majoritariamente, ela está no ramo de distribuição de energia. Pois bem, o que acontece? Havia um processo que há mais de 10 anos estava correndo, em que basicamente a CESP, ela falava, olha, tem alguns ativos aqui no meu portfólio que a União ela não amortizou, ou seja, ela não fez o pagamento daquilo que me era devido por conta da própria obra ali que eu fiz, da própria engenharia que está por detrás daquelas usinas que eles têm. Depois disso, o que acontece? A União falou, não, eu não devo nada disso, ficou aquele processo judicial e chegou em um momento em que eles decidiram, portanto, fazer um acordo que hoje eles fecharam em 4,2 bilhões pela usina Três Irmãos, que basicamente é essa aqui que está na foto para vocês. Vocês podem ver aqui a notícia, eu vou até aumentar para que vocês consigam enxergar com mais clareza. Eles colocam aqui que a Auren Energia anunciou nesta sexta-feira, dia 16, a cessão de todos os direitos creditórios decorrentes do acordo judicial com a União para indenização da usina hidrelétrica Três Irmãos. Bem, aqui o fato relevante é igual ao que estava informado ali naquela notícia. Basicamente, ele coloca aqui que eles fizeram uma cessão em caráter definitivo e sem qualquer obrigação para uma companhia de securitização. Tá bom, André, não entendi nada, preciso que você me explique porque esses termos são muito técnicos e eu quero saber o que vai acontecer. Tá bom, vamos lá. O que aconteceu para você ter a noção do que gerou essa cessão? Quando eles fizeram esse acordo, a União ela falou, olha, eu não tenho esse dinheiro para te pagar de forma imediata. Então, vamos parcelar isso aqui em mais ou menos ali 80 meses. Tá bom, foi feito o acordo. Quando a CESP e hoje a Auren ela se viu nessa situação de ficar com um fluxo de 80 meses, ela falou o seguinte, não dá para ficar esperando 80 meses para eu receber todo esse valor. O que eu vou fazer? Eu vou numa securitizadora e falo, olha, eu tenho esse valor aqui que eu vou receber, esses 4,82 bi, que eu vou receber em 80 meses. Você faz o seguinte, me adianta 3 bi e meio e o resto fica com você como forma de você esperar esse tempo todo passar. O que acontece? Uma empresa ela vai emitir essa securitização ou esse certificado ali de securitização dizendo o seguinte, olha, eu vou para o seu lado como credor, só que aí você vai me transferir o seu crédito e exatamente isso se chama cessão de crédito. Para entender de uma forma um pouco mais fácil, é assim, olha, eu tinha um cheque na mão de, sei lá, R$1 milhão. Eu cheguei no banco e falei, olha, eu vou receber esse cheque daqui 12 meses. O banco fala, opa, peraí, vamos fazer o seguinte, eu te dou 900 mil agora e você deixa esse cheque de R$1 milhão para mim. Só que aí eu, banco, vou lá cobrar do seu devedor, não é mais você. Você me passou seus créditos aqui, você me passou, vamos dizer assim, o seu
poder de cobrar de alguém. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Tá bom. Aí você me pergunta, o que isso quer significar para o meu bolso? Será que eu vou receber mais ou menos dividendos? O que será que vai acontecer? Bem, a empresa ela já anunciou, pelo menos preliminarmente, que ela pretende distribuir esses valores para os seus acionistas como forma de dividendos. Por quê? A empresa hoje, ela talvez não enxergue numa perspectiva de curto e médio prazos lugares para ela colocar esse valor. Portanto, ela fala, não é interessante manter isso aqui comigo. Então, eu vou fazer essa distribuição para os meus acionistas e, claro, eu vou fracionar isso aqui durante mais ou menos ali 3 anos, que é isso que eles colocam como perspectiva de distribuição. O que você deve esperar depois de tudo isso? Você deve esperar um yield aproximadamente, considerando a cotação hoje, que já subiu bastante, em mais ou menos ali 8 a 9%, claro, considerando que as cotações elas fiquem mais ou menos nesse patamar. Para que você tenha uma noção do que eu quero dizer, vamos aqui para baixo, só para a gente pegar o dividendo. Olha só o que aconteceu, vamos colocar nos últimos 5 anos para a gente ter essa noção. Ó, é uma empresa que basicamente não pagou muita coisa. Claro, a gente tem que lembrar que ela veio da CESP, então aqui o histórico passado, por conta da mudança do ticker, ele não reflete exatamente. Agora, o que você precisa saber? Ó, em 2022, sem nada, ela pagou 10 centavos. Agora aqui em 2023, ela já chegou a pagar R$1,50 por cada ação. Portanto, o que a gente consegue enxergar aqui? Que hoje, talvez ela tenha uma perspectiva de pagar mais ou menos ali o seu R$1, R$1,10. Se você for pegar a cotação de hoje, que está mais ou menos ali nos seus 15, talvez fique ali naquilo que eu comentei com vocês, na casa dos seus 8, 9%. Claro, se ela repetir, por exemplo, um dividendo de R$1,50, ela pode, nesse atual patamar aqui, pagar um yield de 10%, que é muito interessante para nós. Claro, quando você busca uma empresa previdenciária, você deve, claro, buscar sempre com aquela ideia de alcançar no mínimo 6%. Claro, é uma métrica razoável para você colocar para médio e longo prazo na Bolsa de Valores. Agora, o que eu acho que precisa ser mais chamado a atenção aqui para você, e é isso que eu queria trazer como racional. Quando você investe numa empresa, você basicamente investiria considerando um fluxo de valores recorrentes da empresa, ou seja, melhorando aqui um pouco do que eu quero dizer. Significa que, por exemplo, se eu tenho ali a padaria, e a padaria, o que ela faz ali para conseguir dinheiro? Vender os pãezinhos, vender os doces, vender alguma outra coisinha lá, esse é o valor recorrente do que ela vai receber. Então, se aquela padaria está dando aquele mesmo lucro, maravilha. Só que vamos supor que aconteceu um acidente, alguma coisa assim, e ela recebeu uma indenização, né? E aquilo entrou no caixa da empresa. Ela vai distribuir esse valor ali para os sócios da companhia, lá para os sócios dessa padaria. Só que o que acontece? Aquele valor é não recorrente. Portanto, quando você investe considerando uma empresa que tem não recorrentes, você deve, pelo menos esse é o juízo que eu faço, excluir esses não recorrentes para que você consiga enxergar se depois que aquele efeito encerrar, você tem ainda assim a vontade de permanecer. Porque se você não tiver a vontade de permanecer nessa empresa, talvez ainda assim seja interessante nas atuais cotações você receber esse dividendo aqui de 10% ao ano. Talvez seja uma estratégia interessante e talvez a empresa consiga, no médio prazo, estabelecer um pouco melhor a sua companhia, a sua política de dividendos e consiga ainda assim nesse prazo trazer um retorno interessante. Agora, se ela não tiver essa perspectiva, se mantiver estável e estática da maneira que ela está, talvez para o longo prazo não seja tão interessante quanto algumas pessoas podem estar indicando. Eu, particularmente, para o ramo aqui de setor elétrico, eu tenho uma predileção, e é claro, já disse isso em outros vídeos, para as transmissoras de energia. Por quê? Dentro do ramo, você tem aquilo que se chama de margem líquida. Basicamente, significa quanto daquilo que eu recebo, eu consigo transformar em lucro. Então, se uma empresa recebe, por exemplo, 1 bilhão e a sua margem líquida é de, por exemplo, 40%, significa que ela consegue estabelecer ali mais ou menos 400 milhões como forma de lucro. Se eu tenho uma empresa que consegue me dar uma margem líquida de 80%, significa que em cima daquele 1 bilhão, 800 milhões são lucro para a empresa. Portanto, se você for pegar as margens das empresas de todo o ramo ali do setor elétrico, especialmente da geração e da distribuição, você vai ver que as margens líquidas ficam basicamente em alguma coisa abaixo dos seus 20%. Quando você pega transmissoras de energia, pelo menos as transmissoras puras de energia, você consegue enxergar margens líquidas acima de 60%. Portanto,
Portanto, é uma diferença muito grande e aqui eu faço já o convite para você assistir um vídeo que eu fiz a respeito do leilão que vai sair nesse dia 30 de junho, que basicamente vai trazer ali um grande investimento de quase 16 bilhões e isso significa basicamente transformar os últimos 6 anos em um único ano de investimentos para esse setor. Então, faço aqui o convite, mais uma vez também peço para você se inscrever. Se gostou desse conteúdo sobre a Auren, deixa aqui nos comentários e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!